Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Na verdade, como é que tá o 7 de setembro de vocês? Feriadão que não foi adiantado pelo Coronga. Espero que bem, espero que esteja todo mundo bem. Eu tô bem, né? Tô aqui fazendo minhas coisas, enfim, não tive muito feriado, mas tamo aí, né? Antes da gente começar esta live, né, vamos fazer um merchanzinho aqui para o pessoal que não conhece o canal, né? A gente tem esse perfil aqui no Insta, a gente tem nosso perfil no Facebook, perfil no YouTube e também, para quem tiver afim, né, de conhecer o nosso site, que a gente tem uma porção de coisa rolando por lá também. Esse site é o www.auguriohoroscopo.com.br. Se você está procurando previsões para o mês de setembro, né, assim, geral, uma leitura geral, dá um pulinho nos nossos podcasts, você pode encontrar no nosso site. Tem os links na comunidade do YouTube, na tele do Facebook e também nos nossos perfis, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e no Deezer. Ok? Muito bem. Oi, Bia. Oi, Cantuária, Luiz, Marta. Tudo bem, povo? Espero que sim. Muito bem. Vamos entrar no assunto? Vamos entrar no assunto. Cris também chegou. Vamos lá, povo. Vamos entrar no assunto de hoje, né? Nós vamos falar aí da Revolução Solar do Brasil, que é que espera a BR entre 7 de setembro de 2020 e 7 de setembro de 2021. Né? Tecnicamente, a Revolução Solar do Brasil nesse ano rolou ontem, né? Porque se considera o grau em que o Sol estava no momento em que aquele fato aconteceu, aquela pessoa nasceu, etc. Mas beleza, né? Não é um dado assim, né? Que vai super pesar aqui na nossa leitura. Antes da gente entrar no mapa de revolução propriamente dito, tem algumas coisinhas interessantes sobre esse mapa, assim, sobre a situação BR, né, de modo geral. E eu acho que tem, em termos, né, de posicionamento planetário para o Brasil, assim, nesse período, me chamou muito a atenção a mega faxina astral que está rolando, né, no Brasil, porque o Brasil é ascendente aquário, e como os aquarianos estão carecas de saber, o pessoal que tem ascendente aquário está careca de saber, né, eles estão passando por uma faxina muito grande. Então, os dramas e as questões que a gente está enxergando hoje aqui no nosso país têm relação muito forte com essa faxina muito grande que está sendo feita. A gente está tomando contato com um país que a gente precisa limpar de uma vez, com alguma erradicação de alguma coisa, e para isso a gente tem que tomar consciência de algumas coisas, pelo menos esse é o meu interessante ponto de vista sobre isso, que os capricórnios estão ali, pelo menos aqui no Brasil, a função deles está sendo justamente essa, de revirar tudo que está ali escondido e que a gente achava que não existia mais nesse país, justamente para a gente olhar para aquilo e tomar consciência, caraca, mano, isso ainda tem aqui nesse país, esse tipo de coisa ainda acontece aqui, né? Essa faxina ainda vai durar um pouquinho em 2021, porque o ascendente, pelo menos nesse mapa que eu uso, né, do Brasil, o mapa natal do Brasil que eu uso, o ascendente do Brasil é 23 de aquário. Então, ainda vai ter um pouquinho de coisa rolando na faxina astral, mas quando Júpiter e Saturno forem para Aquário no final do ano, mas isso vai estar um pouquinho mais leve, digamos assim, né, em comparação com o que era com Capricórnio, porque o Brasil entende bem essa energia do Aquário, não só porque é o ascendente, mas porque a lua do Brasil é geminiana, né? Então são dois signos de ar aí que se conversam mega bem, né? Então fica tudo bem. E falando em Júpiter e Saturno indo para Aquário, né, os dois, quem acompanha nossas previsões anuais, né, quem tem acompanhado a gente aí já faz um tempinho, tá ligado que em dezembro, mais precisamente no dia 21, esses dois camaradas vão colar um no outro, né? Eles vão colar em grau exato. Tecnicamente eles já se colaram, mas assim, eles vão colar bonitinho, assim, um em cima do outro em 21 de dezembro, em Aquário. Então isso para o Brasil vai ser um marco bastante forte. Aliás, quando Saturno e Júpiter forem para Aquário, a gente vai sentir uma virada de energia bem interessante que a gente já sentiu no segundo trimestre de 2020. Né? Vocês lembram quando Saturno entrou em Aquário no final de março e ficou até o final de junho? Aconteceram algumas coisas assim um pouquinho diferentes, assim, deu uma ligeira mudadinha de clima, né? Rolou aquele inquérito das fake news,
rolou uma série de questões ali que foram bastante questionadoras de uma série de coisas pesadas que estão rolando no Brasil agora. E esse tipo de vibe, esse tipo de energia vai voltar a partir de dezembro, né? Do miolinho ali de dezembro desse ano. E para o Brasil, isso vai gradativamente ser uma coisa legal, vai ser uma coisa boa, principalmente quando Júpiter se enfiar no ascendente do Brasil, ainda no primeiro trimestre de 2020. Então, a gente vai ter menos rigidez, né? Uma visão um pouco menos encalacrada e impositiva das coisas. O brasileiro vai voltar até aquela, digamos assim, aquela visão gregária, né, de grupo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais azeitada, um pouquinho mais clara. Ainda que a gente não fique assim o país mais unido do mundo, a gente pelo menos vai ter uma visão de conjunto, uma visão de população um pouquinho mais clara, que já é alguma coisa, né? Vamos combinar. Outras duas coisas importantes. O Brasil vai passar agora em setembro pelo retorno de Vênus, ou seja, quando Vênus volta para o signo em que ela estava, no pontinho em que ela estava quando aquele evento ou aquela pessoa nasceu, né? A Vênus do Brasil é leonina, mais especificamente a Vênus no mapa de nascimento do Brasil está 17 de Leão. O que significa isso? Que nós somos um país exuberante, né? Leão é todo, né? E Vênus é bastante chegada na questão da riqueza, do relacionamento e, por que não, né? Na vertente taurina da Vênus, um dos lados da Vênus, em recursos, né, de sobrevivência. O Brasil é um país exuberante em termos de recursos naturais, a gente sabe, né? E é um país reconhecido pelo fato de a gente ter, principalmente as mulheres exuberantes, né? A gente é meio conhecido por causa disso. Não que eu concorde que a gente tenha que ser avaliado pela mulher, né? Eu, inclusive, já passei por esse julgamento no exterior, assim, de ser olhado como uma mulher que só serve para uma coisa. Não é legal, mas é um pouco dessa visão que se tem aí a partir dessa Vênus em Leão. Eu gostaria de olhar para isso a partir do ponto de vista dos recursos naturais, né? Por quê? Porque esse retorno de Vênus ainda no mês de setembro pode trazer um novo olhar, uma nova visão com relação a esses recursos que a gente tem, né? Não só as florestas, mas também os recursos minerais, né? E todas aquelas coisas que geram dinheiro para este país, né? Vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Tudo bem que a gente está aí num momento de um momento muito chatinho, muito cricrizinho, assim, por conta de dinheiro, porque também está rolando o quê? O retorno de Quiron do Brasil, que acontece justamente na área de dinheiro. Quem assistiu as lives sobre os retornos, né, tá entendendo essa linguagem que eu trago aqui sobre retorno, né? A gente conversou sobre isso aí nas últimas lives temáticas, né, aqui no Insta. E o retorno de Quiron é o retorno da conexão com aquela maior dificuldade que a gente tem, né? E mais dificuldade essa que pode ser também a nossa grande salvação, nosso grande ponto de evolução. E olha só que interessante, além dessa Vênus em Leão, né, voltando para o ponto em que estava quando Dom Pedro I foi lá e né, deu o grito do Ipiranga, o Quiron está pertinho ali do ponto em que ele estava quando isso aconteceu também, mexendo com essa coisa de dinheiro e de recursos, né? Aquela dor muito grande do brasileiro, aquela dificuldade muito grande do brasileiro ligada à escassez, e uma escassez assim bizarra, né? Porque o país, em termos naturais, é um país muito rico. De repente, rolar aí uma discussão, seria importante, né, que fosse movimentada aí uma discussão sobre como aproveitar essas riquezas e como fazer isso de uma forma positiva. Talvez aí essas discussões que estão rolando, principalmente sobre o uso indiscriminado da floresta amazônica, de queimada para uso de gado e coisas do tipo, para gerar riqueza para um grupo muito pequenininho de empresários e para gerar um produto que nem vai servir para alimentação da população, quer dizer,
acredito eu que essas questões vão ficar mais fortes e aí a gente, e pode ser uma faca de dois gumes, pode ser isso trazendo problemas para o país, né, de um ponto de vista de acordos internacionais, que vai ser um assunto forte que a gente vai ver daqui a pouco, mas também de deprivação, digamos assim, desses próprios recursos, né, como a gente ficando sem esses recursos pertinho, sem esses recursos na mão. Então a gente tem que ficar de olho muito atento no noticiário e correr atrás daquilo que for necessário para minimizar isso daí, né? Muito bem. Isso tudo foi uma leitura um pouco mais geral, né, do que eu imagino. Entrando no mapa de revolução do Brasil, propriamente dito, olha só, vou mostrar para vocês o trem. Ó, o trem tá no seguinte pé aqui, não sei se vocês estão vendo. O ascendente é Capricórnio, e os Capricórnios nesse mapa de revolução, gente, estão tudo aqui na casa 1, eita tranqueira, né? Muito louco isso. O Sol tá aqui na casa 9, com o Mercúrio em Libra, o Sol em Virgem, e a Lua, cadê a Lua mesmo? Ah, a Lua tá em Touro, aqui embaixo na casa 4. Só de olhar para isso aqui, gente. Primeiro que assim, esse monte de Capricórnio podia estar em qualquer lugar. Tá bem na casa 1, né? Que é a imagem do Brasil, né? É como o Brasil se apresenta. Então, todo esse monte de Capricórnio é um pouco preocupante. É como se fosse a partir, né? Isso eu estava lendo, na verdade, desde ontem, como se a gente estivesse sendo forçado a uma autocrítica. A gente está sendo puxado para uma autocrítica. Pera lá, meu. Os Capricórnios estão mostrando uma porção de coisas sobre essa imagem que a gente projeta. E pera lá, a gente vai ter que começar a olhar para isso de frente. A gente não pode simplesmente resistir, bater de frente, sem uma reflexão cuidadosa, tranquila e principalmente isenta, né? É um momento para a gente realmente olhar de frente para o que não está funcionando. E é também um momento de uma certa dureza, sabe? A impressão que me passa é que tem uma certa dureza e uma rigidez muito grande, embora a gente tenha falado que essa rigidez vai diminuir, né, quando o povo começar a ir para Aquário. Pelo menos por enquanto a gente ainda vai ter essa rigidez presente, vai ser um momento assim, a gente vai ter pelo menos até dezembro essa rigidez muito forte, essa autocrítica muito forte, né? Um peso desnecessário, num primeiro momento vai parecer pesado demais, mas que depois a gente vai começar a cair a ficha de que isso é uma reestruturação lá das profundezas, né? Para esse país entrar no eixo assim, em níveis bem lá no fundo. E aí com essa lua em Touro ainda, de casa 4, né? Literalmente uma super lua, a lua em Touro é muito fofa, muito bonita. Mas bem na casa 4, como se fosse um momento de essa autocrítica se voltar muito para casa mesmo, né? A casa 4 também fala da pátria, né? Também traz informações sobre patriotismo ou coisas do tipo. Então essa noção de patriotismo, essa noção de quem somos nós aqui enquanto pátria, vai entrar no meio dessa autocrítica com muita força. Como a gente se define, como esse país se define para o mundo, como essa pátria se define para o mundo e para as pessoas que moram nela. Tadã! Né? Essas definições, essas reflexões vão ficar muito fundas, né? Principalmente quando a gente olha assim num contexto assim de noticiário, né? Que cada dia é uma novidade, a gente tende a olhar para isso assim, na verdade a minha dica é: olhem para isso como uma grande arrumação de casa, literalmente, né? Tomando o país aí como sendo a casa, mas vamos também fazer a nossa parte para fazer essa arrumação, né? Acho que num primeiro momento com relação a essa coisa de recursos naturais, que vai ser uma discussão bastante forte, e depois entrando mais nessas questões de como prover a sobrevivência, a subsistência, pensando também nesse contexto aí de coronga, né? Que pegou muito pesado para muitas pessoas em termos de subsistência também,
né? A conexão que o Brasil tem com o lance da escassez também fica forte aqui, marcado por esse touro de casa 4, né? Ainda mais com Urano em touro lá também, falando assim, ó, bicho, vocês vão ter que entender como é que funciona um jeito novo de prover a subsistência mínima, né? De como prover a sua sobrevivência mínima, ter o mínimo para uma sobrevivência digna. E aí essas questões todas sobre renda mínima, sobre isso, sobre aquilo, também podem entrar aí no pacote, dentro de um contexto aí não só de autocrítica, mas também num contexto de putz grila, a coisa tá braba, uma boa parte da população tá passando perrengue para se manter. Como é que a gente pode fazer isso de um jeito que seja bom para todo mundo, né? Enfim, essas discussões já estavam aí rolando, né? Quem acompanha o noticiário já está sabendo que está rolando muita discussão sobre renda mínima, mas essa questão também tem que ser trabalhada não só em termos de fornecer a renda mínima, mas também de diminuição de desigualdade. E isso também tem que entrar na autocrítica ali dos Capricórnios, né? Vamos ver como é que as coisas se desenrolam e, na medida do possível, é claro, vamos fazer a nossa parte, né? No que der, né? Aí no meio disso tudo. E tem uma outra coisa bastante interessante aqui, que é o Sol e o Mercúrio lá na casa 9, né? Como a gente viu no mapa que eu mostrei para vocês. Tem uma ênfase em política externa ali muito interessante, né? Toda vez que a gente está olhando para uma casa nova, a gente está olhando para os estrangeiros, e porque está fora do nosso conhecimento mínimo. Então eu tenho a impressão também que vai ter algumas discussões sobre política externa muito profundas e muito fortes, com esse solzinho aqui, conversando com os Capricórnios. Eu tendo a acreditar que essa autocrítica nossa, né, desse ascendente Capricórnio, de todos esses Capricórnios passeando aí, vai passar um pouco pela imagem que o Brasil projeta no exterior. Então, a gente está querendo passar uma imagem de bom moço lá pro povo, então vai começar a meio que cair uma ficha aqui. Pera lá, o que a gente está fazendo aqui que tem que se adequar ao que está lá fora? Eu espero que isso aconteça de uma forma positiva e não de uma forma negativa, num sentido de vamos fazer isso porque a gente quer agradar determinado país ou determinada linha ideológica. Espero que isso aconteça realmente por uma questão de, pera lá, a gente precisa cooperar com outras nações num sentido positivo, né? Num sentido de todo mundo sair ganhando de alguma forma, e não de subserviência, né? Vamos ver como é que isso se desenrola, né? Vamos ver. Agora, esse Mercúrio em Libra, tá um pouquinho aqui depois do Sol em Virgem, eu gosto dele porque ele é diplomático, né? Quem está acompanhando o noticiário aí deve ter percebido que o Brasil anda dando umas pisadas de bola diplomática, né? A diplomacia do Brasil sempre foi muito reconhecida e muito famosa, né? No mundo, né? Pela excelência, né? Do corpo diplomático e tudo mais. E de uns tempos para cá, essa excelência, inclusive, a gente vê assim, de declarações aí de corpos diplomáticos estrangeiros nesse sentido. Esse Mercúriozinho em Libra me deixa otimista, né? Num primeiro momento, fazendo esse contato, né? Essa conversa, talvez assim por contatos ligados a mulheres ou financeiros, né? Com a Venusinha ali em Leão na casa 7. Então acredito que ou por questões financeiras ou por meio de mulheres, né, influentes ou alguma coisa assim, esses contatos diplomáticos vão ficar um pouquinho mais redondinhos, mais bacaninhas, mais gostosinhos. Outra coisa que eu acho interessante aqui nesse mapa, também por causa dessa casa 9, é a questão da ciência, né? A ciência está passando porrada em cima de porrada, né? Com corte de financiamento, corte de fundo, interferência nas universidades federais, principalmente, coisas do tipo.
E esse Mercúriozinho em Libra, conversando com essa Vênus em Leão, também me deixa otimista, né? Num sentido também de como negociar financiamentos mais bacanas para pesquisas, em como, ou então em figuras femininas influentes que podem trazer essas informações de alguma forma, né? Contribuir de alguma forma para isso daí. O que me parece, enfim, eu acredito no primeiro momento que isso possa ser bom sinal, né, para duas áreas que já estão tanto quanto combalidas aí no nosso, né, que a gente vê no noticiário, que são a diplomacia do Brasil e a ciência, né? Esperemos, né? Vamos torcer para que, né, vamos fazer nossa parte aqui na vibração para que essa energia se desdobre realmente nesse sentido. Tudo bem, gente? Tá todo mundo acompanhando de boas aí? Nossa, quanta gente legal que entrou aqui. Ai, que delícia. A Ana, que falou que é brasileira nata, né? Que ela é ascendente aquário, que nem o Brasil, né? Oi, Elza. Quem mais aqui que falou? Oi, Adriele. Ai, obrigada, Adriele. Você achou que eu tô linda? Ai, que bom. Obrigada mesmo. Quem mais? Tem um monte de gente legal aqui. Oi, Manu, que também falou oi. Tudo bem com vocês? Alguém tem alguma dúvida? Oi, Silvana, você chegou também! Que legal! Mandem perguntas específicas, dúvidas, enquanto eu vou falando aqui, tá, gente? Se vocês tiverem aí alguma, sei lá, quiserem, estão com alguma curiosidade ou querem, enfim, ouvir a minha opinião sobre alguma coisa que pode vir a acontecer aí pro BR, tá? Tragam aí suas colaborações, suas perguntas, tá bom? Muito bem. Só que falando ainda daquele moço, Mercúrio em Libra, que tá lá em cima, na casa 9, ele tá batendo de frente. Sabe com quem? Com Quirón em Áries. No mapa do Brasil, ele tá significando aquela dificuldade de mexer com dinheiro, mas aqui, ele tá aqui na casa 3, né? O que isso significa? Dificuldade de comunicação, né? Além, né, de todas aquelas questões financeiras, etc, ainda entra esse pacote aí da dificuldade de comunicação, né? Como se talvez essa questão da diplomacia que a gente está vendo aqui, né, razoavelmente importante, fosse num primeiro momento difícil de concretizar, né? Vai ser preciso um esforço muito grande e disposição, né, de quem quer que seja responsável para ver esses contatos diplomáticos, ou podem ser que outros países queiram fazer contatos diplomáticos com a gente está assim meio atordoado, né? Conexões comerciais, né? Acordos comerciais ou coisas do tipo, né? Vamos ver como é que essa energia vai se desdobrar. Aí a gente já comentou sobre Coronga, né? Naquela live sobre o Coronga eu já trouxe algumas opiniões aí sobre o que eu acho que vai rolar em termos de Coronga, né? De quando ele vai dar uma aliviada. Meu palpite que é a partir de dezembro, quando Saturno e Júpiter saírem de Capricórnio. E aí, quando a gente olha aqui para esse mapa de Revolução do Brasil, a gente tem o Nodo Norte, que é o significador assim, do objetivo que a gente tem que perseguir em determinado momento, ou então ao longo de nossa vida, enfim, dependendo de como né? De que período que a gente está analisando. E nessa revolução, esse Nodo Norte, essa nossa missão, está caindo na casa 6. Putz grila, a casa 6 é a casa da saúde. Ah, meu Deus! Então a gente tem como missão, então, tia, cuidar da saúde pública, né? Porque a gente está falando de um país, né? Revolução Solar no Brasil, sim. A gente vai ter como missão, a maior missão, apesar dessa ênfase muito grande naquilo que a gente falou da diplomacia, dos contatos comerciais internacionais e do fortalecimento da pesquisa científica, digamos assim que a grande missão é cuidar da rotina e da saúde dos brasileiros. E esse nodo aqui, bonitinho, está em Gêmeos. Ou seja, Coronga está contando aí nesse pacote? Tá. Mas eu acho que como é Gêmeos, como é cabeção, eu acho que a gente está falando de saúde mental.
Eu acho que tem, acho não, né? Como terapeuta, eu tô vendo isso bastante todo dia. Os outros terapeutas que estejam aqui me ouvindo também devem estar percebendo isso. A saúde mental do brasileiro tá bastante sensibilizada. Eu vejo isso também porque abre uma farmácia em cada buraco né, que eu vou, tem 15 farmácias num espaço muito curtinho né, muito pequenininho, e dizem que, né, pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei pesquisando por aí, sendo o país o campeão mundial da ansiedade, né, muito do lucro dessas farmácias vem, na verdade, de remédios psiquiátricos, né? Então, eu olho esse nodo norte aqui em Gêmeos como uma obrigação de cuidar mais do que, claro, tem que cuidar da saúde pública em termos físicos, coronga, dengue, aquelas coisas todas, tem, mas saúde mental, olha, esse ano de 2020 não foi fácil aqui por N razões, né? A gente está careca de ver, e a saúde mental tem que ter um plano, tem que ter um ajuste. Nós que somos terapeutas temos que ter um olho arregalado para isso daí. Não só em termos profissionais, da gente poder se destacar cuidando das pessoas, mas para a gente prestar um serviço efetivamente eficiente, de qualidade para as pessoas, porque elas estão precisando pra caramba, gente. O grau de ansiedade que a gente passou, principalmente por conta das questões financeiras, não é baixo. Tá bom? Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui a respeito do que eu já falei, se tem alguma dúvida. A Ana tá comentando que a Vênus dela é em Áries, né? Olha que legal, Ana, você tendo Vênus em Áries e o Brasilzão aqui com a Vênus em Leão, né? Num retorno de Vênus, quer dizer, a tua forma de ganhar dinheiro e a tua forma de também encontrar harmonia nas coisas está bem no clima BR, né? Pelo menos por essa revolução solar, é interessante. Elza, você acredita que eu sou portuguesa e apresento brasileiros para brasileiros? Genial! Sensacional! A Elza, tô começando a desconfiar que a Elza é a portuguesa mais brasileira que eu conheço. Muito legal, muito interessante. Oi, Tatiana, tudo bem? A Elza tá comentando que tá falando com uma pessoa de Santos e outra do Rio e não me conhece. Uau! Ai, me apresenta para eles! A Cantuária tá comentando o seguinte: Marte vai ficar retrógrado e eu tenho no meu mapa Marte em Virgem retrógrado na casa 12. É um período bom para mim por estar retrógrado? Então, amiga, esse Marte em Virgem, ele não tem muito a ver com o teu Marte com o Marte em Áries aí do céu, né? O que eu vejo é o seguinte: quem tem um planeta retrógrado, quando esse planeta está retrógrado, esse tipo de pessoa lida melhor até com a situação, porque sabe como esse planeta funciona quando ele está andando para trás, né? Ele não segue linearidade, ele não segue lógica, a ação fica meio fora da lógica. Então eu acho que você não vai ficar perdida, digamos assim, né? Talvez você fique um pouco perdida porque a ação, né, no ar está se processando de uma forma muito diferente da que você sabe processar, né? Que é pelo Virgem. No ar a gente vai ficar aí um tempão com o Marte em Áries. Aliás, nesse mapa de revolução, obviamente, né? Com o Marte em Áries, na casa 4, que é aquela casa que a gente falou do patriotismo, né, que para um país significa a sensação de patriotismo, território, aquela coisa toda. O Marte em Áries retrógrado tá bem, quase retrógrado ali, com o pé no retrógrado, tá bem aí, gente. Aquela coisa de, mas espera lá, isso aqui é patriótico? Fazer isso é patriótico? O que é patriótico? Né? De repente algumas ações descabeçadas, sem pé nem cabeça, né? Relacionadas a um achar que se está sendo patriótico, mas é tudo meio descabeçado, tá? Assim, descabeçado no sentido que vai, faz uma coisa, se atrapalha e volta, né? Pelo menos é o que eu tô sentindo aqui, né? Que mais? A Tati comentando também com relação à questão da saúde mental, a Manu também, né? Provavelmente vocês são da área da saúde ou são terapeutas, né? E devem estar sacando isso, né? Vai ser fundamental, e mesmo para quem seja da área da saúde física, ficar de olho em como a saúde mental pode interferir aí nos pacientes de vocês, pelo menos aqui no Brasil, né? Isso vai estar bem, bem, bem forte.
A Elza está dizendo o seguinte, não é só a saúde brasileira, o mundo está surtando. Super concordo, Elza. Né? A Elza mora em Portugal, está enxergando isso daí também por lá, né? Com certeza, né? É que aqui no Brasil, apesar do coronga, né? A gente já vem com um processo aí da saúde mental muito pesado, né? Que o Brasil é o campeão da ansiedade no mundo, né? A OMS mesma reconheceu isso. Então, como se não bastasse nós já sermos muito ansiosos. Agora, com todas essas circunstâncias rolando no mundo, putz grila, né? A gente tá ficando mais ansioso ainda. Mas eu imagino, Elza, o mundo inteiro, claro, né? E não é para menos, né? 2020, super capricorniano, não deixou por menos, né? Queria realmente que a gente se movimentasse aí, né? Se chacoalhasse aí de alguma forma, né? A Manu tá comentando, ela é terapeuta de barras e fisio integrativa. Eu também sou facilitadora de barras, Manu, que legal! Então você tá super em contato com isso tudo, com certeza. De nada, Cantuária, estamos aí. A Ana, sou gêmeos com ascendente aquário, brasileira nata, muito! Energia brasileira total aí, Ana, né? Faltou não sei se tem um virgem aí fortão no seu mapa, né? Que se tiver aí fecha, né? Fecha a fatura, né? Vamos para mais algumas situações interessantes desse mapa aqui de Revolução do Brasil. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essa bolinha aqui. Cadê a bolinha? Aqui, ó. Essa bolinha aqui com um X no meio, essa bolinha se chama fortuna. A fortuna, ela fala do caminho mais fácil que a gente pode percorrer num determinado período ou ao longo da vida, de acordo com o que a gente está analisando quando a gente puxa um mapa, né? E essa fortuna, ela está em Virgem, na casa 8. Casa 8? A casa 8 é uma casa de transformações, de mudanças de estado e de reciclagem muito forte, né? Aliás, essa fortuna não está conversando por pouco, não está conversando com os Capricórnios, mas está conversando com aquela lua em Touro que está na casa 4, né, da nação, do território, do patriotismo, etc. E essa fortuna está dizendo o seguinte, para o Brasil, um caminho muito bacana é realmente se transformar assim do zero, né? Seria um caminho bastante fácil de percorrer, uma espécie de faxina total, começar do zero. O problema só é saber se essa energia de começar do zero, né, vai tá conectada com a dinâmica de casa do Marte retrógrado ali em Áries, né? A energia vai estar muito direcionada para ações muito atrapalhadas, muito perdidas, muito atabalhoadas assim, e então isso pode bagunçar um pouco o contexto dessa transformação que esse país, que está facinho, que está na mão aqui para a gente fazer uma grande transformação social dentro de casa, aqui no território e tudo mais. A gente só espera que, né, isso não seja desmanchado aí com esse Marte em Áries bagunçando aí esse coreto. Agora, outra coisa, essa casa 8 aí onde está essa fortuna, desse caminho mais fácil, etc, 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 também é a casa que fala de morte, mediunidade, assuntos relacionados à morte, coisas do tipo. Nesse ponto, essa fortuna me preocupa um pouquinho, né? Num sentido principalmente coronga da vida, assim, não queria deixar ninguém assim preocupado, em alerta, né, para cada um fazer sua parte com muito amor e carinho, com muito cuidado, mas talvez entender que essa transformação pode ser leve, ao invés de ser um peso que exija uma porção que exige a morte física de muita gente, né? Pode ser uma coisa mais integrada, né? Uma coisa mais conversada, uma transformação que pode requerer união, né? de todo mundo, ao invés de
de cada um ir para o seu lado, acho que cada um achando uma coisa ou outra e com isso ter esse resultado. Esperemos que não, né? Vamos cada um de nós fazer nossa parte para que isso aconteça, né? Para que essa energia se desdobre aí de uma forma gostosa, de uma forma positiva, de uma forma legal, tá bom? Aí tem uma última casa aqui que eu acho que era bom a gente falar, mas antes deixa eu ver o que a galera tá falando, que tem um monte de gente aqui, que legal. A Silvana, na realidade, eles têm que rever isso sobre saúde mental com outras alternativas. Eu sou massoterapeuta, concordo contigo, Silvana. Eu super concordo. Eu trabalho com Theta Healing e com Access, né? E quando isso é conjugado, né, quando essas terapias conversam, seja com um processo psiquiátrico, seja com um trabalho físico, com a medicina convencional, os resultados são muito legais. E gozado, né, que a gente está vendo aqui no Brasil que existe uma tendência a limitar, né? Tem um projeto de lei querendo que só psicólogo atenda com terapia alternativa. Assim como já rolou aí há um tempo atrás um projeto que queria que só médico fosse acupunturista, né? Pelo menos esse projeto eu sei que caiu, né? O pessoal da acupuntura tradicional conseguiu se unir e derrubar isso, né? Porque são formatos diferentes, né? São abordagens diferentes, algumas precisam de uma determinada formação e outras não, né? Então, se dentro dessa questão da saúde mental a gente puder agregar isso também, né, seria maravilhoso. O que eu olho, o que eu vejo aqui, batendo o olho aqui com esse nodo norte aqui, é que há uma resistência, mas ao mesmo tempo há uma grande possibilidade, né, de sucesso se todo mundo fizer tudo da forma mais levinha e gostosinha, né? A Ana, não tenho virgem, não sei se seria assim a brasileira total, né? Que mais que nós estamos vendo aqui? Dani chegou. A Silvana, melhor live, merece melhores corações. Ai, obrigada, querida. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Silvana falou tudo. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar ao longo desse ano. Esse lance desse nodo norte, agora me lembrei, já estava esquecendo de falar isso. No final do ano, a gente vai ter 2 eclipses bem interessantes, né? Um vai ser em Gêmeos, que vai ser um eclipse lunar no dia 30 de novembro, e o outro vai ser um eclipse solar em Sagitário. No mapa do Brasil, a Lua tá aqui nessa casa 4 que a gente falou do território, do patriotismo, etc, etc. E quem conhece aí os meus, né, quem já assistiu minhas lives sobre eclipses, quem tem um texto meu sobre eclipses fixo lá no meu blog, para quem nunca leu e quiser checar, os eclipses lunares eles tendem a né, fazer uma mudança de energia radical, fechar portas, enquanto os eclipses solares abrem portas, né? E a Ana tá desesperada. Ai, Jesus, lá vem eclipse. Miga, tem pelo menos 4 por ano. Né? E esse ano a gente vai ter mais 2 aí. E aí o que acontece com esse... Como a gente teve mudança de nodo, a gente tem mais ainda, né, do que 4. Em 2020 a gente teve mais do que 4. E aí o que vai acontecer? Esse eclipse de 30 de novembro vai cair nessa área de casa, de família, né, do Brasil, do mapa natal, não desse mapa de revolução que eu mostrei para vocês. Então o que vai acontecer? A gente vai ter aí um fechamento de portas, uma resolução muito forte, muito intensa, com alguma questão ligada à casa, território, patriotismo, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vamos ficar atento no noticiário. Eu acho que esse eclipse do dia 30 de novembro vai ser um começo para o que a mudança de Júpiter e Saturno para Aquário em dezembro vai sinalizar, vai mostrar pra gente, né? Essa mudança de ar que eu falei, de clima, né? Que eu falei ali no começo da live. E aí no dia 14 de dezembro vai ter um eclipse solar em Sagitário. Sagitário no mapa do Brasil é a casa 10,
né? Vai estar pelo menos 9, 10, mas pelo que eu me lembro, esse grau de Sagitário, que é mais de 20 de Sagitário, já vai estar na casa 10 do Brasil. Uma nova porta que vai cair na casa dos objetivos, da carreira, né? E como é casa, e a casa 10 também, nos mapas de países, corporações e nos mapas pessoais, fala também do chefe, da autoridade. Então, eu ficaria atenta aí em dezembro também com relação a essas questões de autoridade, de como a autoridade se comporta. Então, eu acho que para as autoridades em posições de mando aqui no BR, esse eclipse do dia 14 de dezembro vai ser o do dia 30 também, né? Eu acho que isso tudo, esses 2 eclipses e mais a ida de Júpiter e Saturno para Aquário vão fazer uma pequena revolução em termos de estruturas de poder aqui, né? Então, vamos ficar bem de olho aí no noticiário. Olha que legal, gente, meu namorado tá aqui, café noturno, que legal. A Silvana tá comentando, esse solar vai ser no dia do meu aniversário, 21/12. Ai, você também é de 21 de dezembro, amiga? Eu também, que legal. Pra nós, tem muito recado, viu? Tem muito recado, abertura de portas. Na verdade, o eclipse é dia 14, né? Em 21 de dezembro... vai ser a colinha de Júpiter e Saturno, né? Que vai, pra gente que nasceu em 21 de dezembro, vai ser um negócio louco ainda, né? Não sei bem como é que isso vai se processar, mas tem algo a mostrar pra gente em termos de conexões em grupo, tecnologia e coisas do tipo. E pro Brasil, que é ascendente aquário, então, né? E com esse eclipse indo pra casa 10 Brasil, então mais... né? Dezembro vai ser um mês, final de novembro, começo de dezembro, final de novembro e todo mês de dezembro vai ser bastante mais movimentado ainda no noticiário da gente aqui, viu, galera? Vamos ficar atento. A Silvana, né? Dia 14, dia 21. Você ouviu dia 21 porque eu falei da conjunção Júpiter-Saturno, mas tá pertinho para você também, vai pegar, né? Para todo sagitariano vai pegar. A Ana, minha amiga, até a emoção tá aqui na live hoje. É isso aí. E aí, quando a gente olha essa questão da autoridade que eu estava falando, né, que os eclipses podem afetar aí para o Brasil em 2000 e aí ainda nessa revolução solar, se a gente vem aqui pro mapa de revolução, o que a gente vê? Aqui na casa 10 a gente tem Libra, né? Então, como não tem ninguém nessa casa 10, a gente tem que procurar a regente de Libra, que é Vênus. E a bicha tá aqui, ó. Tá aqui na casa 7 em Leão. O que eu tô imaginando, né? Casa 7, a Vênus, na casa da justiça. Não vou falar nada. Vocês olhando minha cara, eu quero que vocês adivinhem pelo que eu falei, né? A regente da justiça... né, o signo da justiça regendo a casa 10 e ela está na casa da justiça, na casa 7. Eu tenho várias hipóteses possíveis, né? Primeira hipótese possível, finalmente, de alguma forma vai ser construído uma espécie de governo de coalizão real, né? Em que há equilíbrio. É um sonho de consumo, né? Se isso acontecer, seria lindo, maravilhoso e divino se isso acontecesse. Eu ia amar. Segunda possibilidade, que tem uma figura feminina que vai ter uma interferência muito forte na questão, né, de autoridades, de altas autoridades, né? Uma figura feminina que tem uma importância muito grande e impacta de forma muito grande essas altas autoridades. E aí é como se ela tirasse, e essa Vênus brigando aqui com a Lua em Touro meio que fala assim, vou fazer um rebuliço aí na tua casa, tá? Essas altas autoridades sendo assombradas por uma figura feminina ou por dinheiro também, tá? Ou por questões financeiras, bagunçando a casa, né? Quem leu, eu não vou nem falar nada, gente, vocês que estão lendo o noticiário aí, interpretem o que eu tô falando.
Né? Eu tô lendo, eu tenho algumas teorias, mas eu vou deixar vocês interpretarem, mas é o que eu tô vendo aqui, né? Terceira possibilidade, uma figura feminina de alto escalão da administração ganhar um destaque cada vez maior a ponto de praticamente comandar o país. Eu não sei se é uma hipótese possível, mas como cada dia o noticiário desse país tem uma novidade, né, vai saber o que pode ser. Terceira possibilidade, as altas autoridades ali no alto escalão do Brasil sendo assustadas pela justiça, né? Tcharam! Vou deixar aí para vocês conjecturarem. Né? E aqui nessa casa 10, né, muitas pessoas veem a figura do principal comandante, da principal autoridade, mas eu vejo todas as autoridades de grande impacto. Né? Presidente também do Congresso, presidente do STF, eu acho que para mim todas essas pessoas estão ali como referência, com ligação com essa questão aí, dessas questões que essa Vênus está trazendo, tá? Aqui a minha conjectura. Tô curiosíssima. Gente, eu não vejo a hora de chegar a dezembro, porque eu acho que isso daqui vai ficar muito forte em dezembro, né? Principalmente depois. Em novembro também, quando Marte voltar a andar direito, vier o eclipse de 30 de novembro. Ai, gente, eu tô muito curiosa. Tem que confessar para vocês que eu tô muito curiosa. Aliás, falando em novembro, nossa, eu já estava esquecendo de falar disso, isso é super, mega, hiper importante. Em novembro a gente vai ter a última colinha entre Júpiter e Plutão. A gente viu uma colinha dessas em janeiro, então vamos recuperar noticiário. Janeiro de 2020 teve uma colinha Júpiter-Plutão. Segunda colinha Júpiter-Plutão, se não me engano foi em abril. Depois teve uma em junho e vai ter uma agora em novembro, né? Se eu não me engano é no mesmo dia que o Marte volta a andar direito, é 12 e 13 de novembro. Aí, galera, colinha Júpiter e Plutão, pelo menos na conformação que está rolando, né, que está sendo em Capricórnio, ela tem trazido a percepção que eu tenho é que aquela dureza e aquela autocrítica que a gente comentou vai ficar mais forte. Então, é como se a gente olhasse para o noticiário e falasse, mano, que é isso? Olhasse com aquela cara de passado, assim, mano, o que é isso? Né? Então, essa sensação de, mano, o que é isso, vai dar as caras. Acredito eu que em termos, sabe assim, de fechamento de ciclo mesmo, de, puta, isso aqui tem que sair da frente, isso aqui não serve mais, isso aqui é lixo, isso daqui é perda de tempo, né? Eu acho que a gente só vai ter clareza de como essa energia vai fechar ali no mês de novembro. Mas o que eu tenho observado sobre essas conversinhas de Júpiter e Plutão é que eu tenha que são questões ligadas realmente a dinheiro, né? Plutão é financeiro, né? Embora nem sempre ele se manifeste dessa forma, ele é um planeta que tem a ver com dinheiro escondido, com recursos que vêm debaixo da terra, né? Então, eu não sei se é dinheiro que estava ali, que apareceu, não sei, eu tenho um dinheiro que estava ali, ou um recurso que estava ali, que não estava à vista, que estava escondido, de repente apareceu e caiu, no caso do Brasil, na imprensa ou qualquer coisa do tipo, né? Eu tendo a acreditar que esse último capítulo dos grudinhos de Júpiter e Plutão vão trazer mais novidades sobre essa coisa do dinheiro escondido, não declarado, não manifestado e adjacências, tá? Enfim, deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Cris assombradas por figura feminina? Pois é, amiga. Eu tenho aqui as minhas desconfianças. Vamos ver se é isso mesmo que vai rolar, né? Embora haja outras possibilidades. A Ana está comentando. Eu tenho Libra em casa 9
e casa 8 em Virgem. Todo mundo tem todos os signos no mapa, né, Ana? A grande questão é o quanto esses signos estão ativados em cada mapa. Então, se você tem ativados, bastante ativados, né, Aquário e Gêmeos, se você tivesse alguma coisa, algum planeta em Virgem ou bastante coisa em Virgem, eu falaria, nossa, é a brasileira padrão, né? Mas já é bastante brasileira. Então, gente, para finalizar, eu resumiria, né, essa revolução solar na seguinte pegada, nesse período que está começando hoje, na verdade, tecnicamente começou ontem, e que vai terminar em 7 de setembro de 2021, nos seguintes pontos. Primeira coisa, autocrítica, né? A autocrítica, assim, aquela sensação de mano, para, né? A sensação de mano, para, né? Que faz parte de faxina astral. Segunda, foco muito grande em política externa e ajustes diplomáticos, e também na ciência e na pesquisa. De alguma forma, esses dois assuntos vão ganhar uma ênfase muito forte. Terceira coisa, saúde mental, né, que é um objetivo a ser alcançado, é uma missão a ser cumprida nesta revolução. Terceira coisa, retorno de Quirón e retorno de Vênus, falando de questões financeiras e de recursos naturais, e de como a gente está lidando com esse dinheiro, e de como o Brasil se vira com a questão financeira, não só por conta das questões do coronga, mas por conta de toda essa relação de escassez que o brasileiro tem com o dinheiro, né? E por fim, a coisa da migração de Júpiter e Saturno indo para Aquário, ao mesmo tempo em que vai rolar os eclipses de 30 de novembro e de 14 de dezembro, mudando o clima. Mudando o clima, acredito que vai ficar um clima mais parecido, como eu falei para vocês, com aquele que estava rolando no segundo trimestre de 2020, ok? O Sandro está perguntando aqui, mano, povo acordando dessa maluquice? Eu espero que sim, Sandro. O que eu acredito, assim, é bastante, justamente porque como tem muita coisa em Capricórnio nesse mapa de revolução na casa 1, é como se, não diria que as pessoas caíssem em si, mas as pessoas tomam tapa na cara o tempo todo. Tem gente que demora mais para acordar, tem gente que acorda rápido, né? Então eu tendo a acreditar que sim, que é nesse sentido, mas não acho também que vai ser um processo rápido. Eu acho que a gente vai levar alguns meses aí para fazer esse ajuste. Eu acho que as mudanças, as grandes sacadas, as grandes percepções vão começar a vir a partir de novembro, né? Principalmente por conta do eclipse do dia 30 de novembro, e daí para frente é outra pegada, né? Aliás, você me lembrou uma coisa, Sandro, né? Foi o Sandro que me chamou a atenção o ano passado para conjunções Marte, Saturno em Aquário na história do Brasil, né? E isso na história do Brasil se manifesta como uma mudança de status quo, né? Em 1964, quando entrou em cena o regime militar, rolou uma conjunção Marte-Aquário, derrubaram João Goulart, né? Uma mudança muito, muito radical, de uma coisa que vai para outra muito diferente. Em 92, a gente que teve também uma conjunção Marte-Saturno, rolou o impeachment do Collor, né? Uma mudança também radical. E aí a gente vê, né, em 31 de março de 2020, a gente teve uma conjunção Marte-Saturno, em Aquário também. Então essas conjunções Marte, Saturno em Aquário são, eu acho que ela ainda tem alguma coisa a dizer para a gente em relação à nossa atual estrutura de governo, né? Se ela se processar dessa forma radical que aconteceu em 64 e em 92, né? O que será que pode estar aí à disposição, né? Vamos ver. É uma mudança meio. É sempre uma mudança meio assim, né? Então,
né? Vamos ver, né? E com esse Urano de casa 4, hein? Urano de casa 4, agora que eu percebi também, assim, que caiu minha ficha, né? Reforçando isso daí. Vamos ver, né? Vamos ver como... Vamos observar. Acho que a gente... Aliás, Sandro, eu não sei se você estava aqui no começo da live, mas a minha percepção é que a partir de novembro a gente vai começar a ver as coisas girando um pouco diferente, tá? Então, acho que só vai vir um pouco mais de clareza a partir de novembro, principalmente no final do mês. E aí com Júpiter e Saturno indo para Aquário, a gente vai ver eita, mudou a cara dos negócios completamente, né? Vamos ver, tomara que né? Vamos ver se é isso mesmo, se é assim que essa energia vai se desdobrar, mas acho que é sim uma possibilidade. E uma última coisa que eu não comentei. O Nodo Sul, né, que é o indicativo das coisas que a gente já tá careca, né, de saber, já faz assim, de cor salteado, do Brasil, tá na casa 12, que é da espiritualidade, né? O brasileiro é muito apegado à espiritualidade e ele estuda 1 milhão de coisas sobre espiritualidade, corre atrás, vai em um monte de coisa, né? Porque Sagitário, o cara vai na igreja católica, no centro espírita, e se deixar ele vai também, sei lá, no centro, no templo budista e coisa do tipo. Essa coisa meio dispersa do brasileiro em relação à espiritualidade vai ter que dar uma baixadinha de bola, né? A gente vai ter que direcionar melhor a nossa busca espiritual. Eu acho que esse bichinho aqui, ó, o Nodo Sul aqui, na casa 12 desse mapa, tá? Então, tem isso também, né? A gente estava discutindo a questão da saúde mental antes. Acho também que a gente pode até procurar, claro, né, um apoio, um suporte aí na espiritualidade para lidar com essas questões de saúde mental, sem dúvida. Porém, não adianta ficar indo na igreja, no centro, no templo, etc, etc, e não sentar e fazer uma terapia, que é o que o Nodo Norte tá indicando, né, que a gente já comentou. Tudo bem, galera? É isso, gente. O Instagram tá quase ali na hora de tesourar aqui a gente, né? Então eu vou ter que parar, mas enfim, essas são as expectativas e as perspectivas que eu tenho, né, para esse período entre 2 aniversários do Brasil, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que eu explicasse melhor, coloca nos comentários do vídeo, tá? Eu vou subir esse vídeo logo mais no Facebook e no YouTube também. Comentem, tá? Perguntem, na medida do possível eu vou respondendo também, porque nesse espaço de 1 hora não dá pra gente falar pra caramba, né? Mas é isso aí. Tá bom? Gratidão enorme, imensa a todo mundo que assistiu. Ai, que linda! Silvana, Ana, a Carla, a Fabiane, a Sandra. Ai, que delícia que vocês estavam aqui, que vocês curtiram muito. Jerusa. Gratidão, galera. Obrigada mesmo, viu? Obrigada e vamos, né, no meio dessa muvuca toda aí, né, do que pode vir a ser aí esse período, vamos fazer o nosso melhor, o que tiver ao nosso alcance. Tá bom? Um grande beijo para vocês e bom feriado, né? Bom restinho de feriado para vocês. Tchau!